Boa tarde. O Estadão, TV Estadão, ainda na cobertura da visita do Papa Francisco e da Jornada Mundial da Juventude, recebe hoje o professor Lúcio Flávio de Almeida, cientista político da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Está correto, professor? Corretíssimo. Para que a gente discuta um pouco aqui com nossos internautas as implicações políticas para o Brasil, para fora do Brasil, e, de certa forma, até um pouco dentro não da política da Igreja, mas da política na Igreja Católica. Professor, o senhor acredita que... quais são... essa é a primeira pergunta, essa, na verdade, é a pergunta. As implicações políticas da visita do Papa Francisco ao Brasil, o primeiro dia parece que passou no teste. E agora? Sim. O que é que vem por aí? Olha, um outro dia com certeza, né? Agora fica aquela sensação de que algo acontecerá, mas que talvez ninguém saiba exatamente o quê. Porque nós vemos uma espécie de cruzamento de crises, né? Tem uma crise profunda da Igreja Católica, o Papa Francisco parece que se dispõe a encarar essa crise de frente, e vem ao Brasil, onde a Igreja Católica passa também por uma crise muito grande, e existe, no mínimo, um mal-estar político muito grande no Brasil. Então, digamos que é um cenário muito complicado, é um quebra-cabeças difícil de montar, né? Que ele começou muito bem, começou no plano simbólico, principalmente, né? Mas resta saber o que se prepara de efetivo com a vinda dele aqui. Ontem a gente percebeu muito claramente no primeiro dia, na recepção, o envolvimento, por exemplo, da própria presidente Dilma, né? E a gente percebia ali, até pela linguagem labial ali, que no momento em que eles subiam ali, no momento que estavam caminhando juntos, ela falou pelo menos 3 vezes: eu preciso muito do senhor, eu preciso muito do senhor, eu preciso muito do senhor. Repetiu essa frase em várias ocasiões e ele manteve um sorriso, aquela coisa toda. O que de que maneira, o que significa isso, por exemplo, do ponto de vista político? O que é que a Igreja Católica pode fazer, ela própria, sofrendo um esvaziamento rápido, intenso aqui dentro do Brasil, principalmente entre os jovens? A gente sabe, hoje, por exemplo, saíram alguns números mostrando que 21 milhões de jovens se dizem católicos, mas apenas 600 mil são, também nessa mesma pesquisa, apenas 600 mil, ou seja, em relação a 21 milhões, um número insignificante, se dizem praticantes, não é? Sim. Quer dizer, então, de que maneira isso pode ser? Essa equação fecha? É difícil, né? Ela é muito difícil. O que aparece mais facilmente é um certo carisma do Papa, mas a quantidade de questões que separam a Igreja Católica oficial da juventude é muito grande em relação a costumes, a valores, a questão do aborto, a questão do casamento, da união de pessoas do mesmo gênero, homoafetivos. Você tem uma quantidade imensa de questões do vivido da juventude, né? E às quais a Igreja tem se mostrado muito insensível. Então, a simples, digamos assim, presença simpática do Papa, ela pode até, no primeiro momento, digamos, deixar essas questões um pouco embaixo do tapete. Mas durante, sei lá, algum tempo, se a Igreja não tiver uma política mais consistente, só o carisma, com certeza, não bastará. Fica limitado ao popstar, né? Exatamente. A impressão que se tem, tanto da parte do governo, diante desse mal-estar político que se vive no Brasil, e aliás não é só no Brasil, como da Igreja, é que quase tudo parece que se resolve no plano simbólico, né? No plano quase que do marketing, etc. Então, não é o caso do Papa, não vou reduzi-lo a isso de forma alguma, mas tomara que da parte dele saiam políticas efetivas. Aí seria realmente uma bela ajuda à política brasileira, na medida em que no Brasil pouco de efetivo também se fez nesse mês de junho,
complicado, e nesse mês de julho que continua imprevisível também. Né? Pois é, a propósito desse mês de julho, a gente tem aí, o país mudou, né? Sem dúvida alguma, não há dúvida. Quer dizer, entre as muitas incertezas, há uma certeza, não é mais o mesmo país. Não é mais o mesmo. Quer dizer, embora a gente perceba que aquela ilha da fantasia, que se chama Brasília, ainda não tenha ouvido isso direito, ninguém, particularmente o parlamento, né? Mas, enfim, é uma questão apenas de sintonia, e eu acredito que em algum momento será percebido de uma maneira ou de outra. Espero que seja pela maneira mais favorável, mais positiva, e que não evolua para nada pior do que a gente... Espero que não. Do que o que a gente já viu. Mas ainda assim, e aí a gente sai um pouco do tema, desse tema fechado aí em torno da visita, e o que é que o senhor vê como possibilidade de mudança efetiva a partir desse eu não diria nem clamor, mas dessa exigência das ruas? Então, em primeiro lugar, maior, digamos assim, abertura do sistema político diante das demandas populares, né? Isso até agora não aconteceu, exceto no que se refere àquelas demandas específicas, por exemplo, a redução de tarifa, não aumento de tarifa de transporte coletivo, mas, além disso, pouco foi feito. A proposta da presidenta de um plebiscito, acho que foi por água abaixo, a proposta de reforma política... Desculpe interromper, apenas, já que o senhor tratou do plebiscito, o senhor acha que o plebiscito é um instrumento para a reforma política? De que maneira a gente poderia explicar, por exemplo, para o eleitor as nuances tão sofisticadas que a reforma política implica? Então, aí já é um problema complicado, porque a reforma política é algo tão, digamos assim, abstrato para a maioria das pessoas. E eu não vejo no parlamento, também não no judiciário, e nem no executivo, eu não vejo em nenhum dos chamados três poderes qualquer vontade de clarificar isso aí, que vai se tornando algo cada vez mais diluído, mais, com perdão da palavra, até metafísico, né? Mas, com certeza, há necessidade de uma reforma política profunda no Brasil, no mínimo para evitar que essas manifestações, que de fato mudaram o Brasil, elas terminem na mesmice. Aí seria uma frustração muito grande. O meu receio é que aí surja um outro Brasil um pouco mais carrancudo do que esse Brasil, a meu ver, mais bonito, mais aberto, mais criativo que a gente viu durante os meses de junho e um pouquinho de julho também, né? Porque são muitas exceções sucessivas, né? Então, você pega as diretas, acenaram para um sistema político e social diferente. Já se foram há muito tempo. Houve uma grande ilusão com o presidente Collor. Aquilo foi uma decepção muito grande que levou ao fora Collor. Mas hoje, não somente os jovens, mas principalmente eles, percebem que o Collor continua e muito bem. Ele é senador e é presidente agora, pela segunda vez, salvo engano, da Comissão de Infraestrutura do Senado, né? O Sarney continua e muito bem, foi presidente, mais uma vez, do Senado. Em geral, ele fala que só vai quando o chamam. Ele mesmo dispensa isso, é senador pelo Amapá e tem a capitania do Maranhão, estado onde eu nasci, né? Então, continua lá. Aí, de repente, é uma foto que junta Lula, Collor, Maluf, Haddad, Sarney, ou juntos, ou por parte e tal. Então, ao longo do tempo, aquela sensação de que nada muda, de que realmente alguma coisa deve mudar, a situação fica crescentemente desconfortável, mas passa o tempo e todos continuam na mesma situação, né? Agora é a vez do judiciário se apresentar como casto, mas as notícias já chegam também dando a entender que algo de podre acontece também nas rodas do judiciário. A gente vê esta informação do dia, né,
do ministro Correia do Tribunal de Contas da União, que altera a sua própria certidão de nascimento para conseguir um prazo. Quer dizer, que confiança podemos ter exatamente, um caso após outro, em suas atividades, suas ações? O próprio ministro Joaquim Barbosa, preocupado com situações de lazer nos Estados Unidos, criando empresa para isso, pelo que sai nos jornais, recebendo vencimentos de universidade pública, por canais um pouco complicados, quer dizer, então a gente vive uma situação, voltando ao começo da nossa conversa, de muito preparativo que acaba em quase nada, né? Isso politicamente não é bom, né? Então acho que isso coloca, sim, a meu ver, a necessidade de uma reforma política, o que não significa que qualquer um de nós saiba por onde ela deva passar, né? Eu tenho algumas ideias a respeito, né? Todo mundo tem. Mas eu acho que vai muito além de voto distrital, puro ou misto, financiamento público de campanha. Eu acho que teria que ser algo mais profundo, né? Por exemplo, como? Por exemplo, algum dispositivo que possibilitasse o controle do mandato por parte do representado. Ou seja, essa ideia já é antiga, né? O Rousseau... Do impeachment direto, por exemplo? Ou, no mínimo isso, um recall, qualquer coisa que, né, possibilitasse que no meio do mandato, por exemplo, os representados pudessem avaliar se o representante, de fato, representava aquilo que esperavam que representasse. Ou seja, quem sabe, como diria o Rousseau, se o representante é bom, é o representado, não o representante, né? Então, essa blindagem dos representantes, seja no parlamento, seja no sistema partidário em geral, e seja inclusive no judiciário, ela, de algum modo, precisa terminar. Porque senão nós vamos ver as mesmas pessoas, inclusive com financiamento público de campanha, né? Se não houver, por exemplo, critérios para distribuição do financiamento de campanhas, os mesmos candidatos e partidos receberão financiamento público de campanha. Então, a diferença é que agora será mais uma despesa para o Estado, né? Então, vai pegar mal, né? Então, é melhor pensar bem antes de fazer uma reforma política, digamos, pela metade ou assodada, né? Porque ela não pode ser considerada uma panaceia e nem algo feito por um iluminado ou dois. Quer dizer, tem que ser algo muito bem refletido. Aí você pergunta, bom, o plebiscito? O plebiscito, claro, que não daria conta de ele, no máximo dá conta de, bem discutido, ativar o processo, né? Detonar, impulsionar, né? Mas jamais um plebiscito daria conta de resolver um problema tão complexo como esse daí. Se a gente olhar, enfim, sim, olhando nesse momento, claro que não estou me referindo a uma situação imediata, sim, mas essa falta de resposta pode gerar, de alguma maneira, aqui no Brasil, considerando, enfim, a própria cultura brasileira, essa coisa toda, um bolivarianismo tipo Venezuela, por exemplo? Tomara que não, né? Tomara que, até porque são estruturas sociais distintas, a sociedade brasileira é muito mais complexa do que a venezuelana, né? Agora, o que aconteceu na Venezuela, gostando ou não do que ocorreu, e não é de todo ruim do meu ponto de vista, foi exatamente o colapso do sistema partidário, né? Havia um vazio ali que foi preenchido pelo Chávez, né? Então, jamais o indivíduo conseguiria criar aquele vazio e preenchê-lo ao mesmo tempo, né? Mas o tal do sistema lá, baseado no pacto bipartidário do ponto firme, né? Entrou em esgotamento, né? E acabou criando, em política não há lugar para o vácuo, né? Isso é um lugar comum. Acabou criando oportunidade para que uma liderança do porte do Chávez ocupasse quase todo o espaço político lá, né? Tomara que isso não aconteça no Brasil, porque até que se invente algo melhor, um sistema partidário com mínimo de permeabilidade, de capacidade de absorver demandas dos vários setores populares, ele é fundamental para o ordenamento democrático, né? E eu não acho saudável uma decepção com ele que leve a
qualquer saída de tipo autoritário, né? Então, talvez por aí a vinda do Papa, tentando mais uma vez voltar ao assunto, ela possibilite algum tipo de ajuda mútua, né? Por um lado, talvez a Igreja Católica se torne mais sensível às aspirações populares e também, especialmente, dos católicos, né? E talvez o sistema político brasileiro se torne também mais permeável, mais receptivo, né, às demandas populares aqui. Então, nesse sentido, os dois podem se ajudar reciprocamente. Pois é, dentro dessa linha de raciocínio, ou seja, a gente passou aí pelo Brasil, agora voltando para o ponto da igreja, eu diria o seguinte, a igreja tem, enfim, vamos deixar de lado os aspectos místicos da questão, vamos para as questões concretas. Ela tem uma política que não se renova há muito tempo, ao contrário, até volta atrás em alguns momentos. E, no entanto, esses primeiros, vamos usar uma expressão fácil aí, os primeiros 100 e poucos, 100 dias ou pouco mais que isso, do Papa Francisco, indicam, pelo menos pelos símbolos, pelos sinais, que ele pretende um resgate, por assim dizer, da teologia da libertação, embora não com esse nome. Como ele já tentou fazer e fez, e teve algum sucesso em algumas áreas urbanas da Argentina, onde ele criou a tal da teologia popular, essa coisa toda. Os observadores dizem que ele tem... se alguém tem chances, é ele, porque ele tem a inspiração franciscana, mas, ao mesmo tempo, tem a visão pragmática da sua condição de jesuíta. O que o senhor acha disso? Então, em geral, reformas profundas, a gente não está falando de revolução, elas são bem feitas por pessoas que tradicionalmente tinham uma posição pouco afeita a isso, que são pessoas acima de qualquer suspeita. Se você é de esquerda e propõe uma política de esquerdização, você não está muito, digamos, em condições de fazer isso. Você fica suspeito, imagina, ele vai virar o jogo. Se você é mais à direita, mais conservador, você tem um respaldo maior para tentar uma guinada mais à esquerda, mais progressista, etc. Então, isso favorece o atual Papa, né? Ele é argentino, a Igreja Argentina tem um passado de ligação muito complicada com a ditadura militar argentina, diferentemente da Igreja brasileira, que pelo menos se dividiu ao meio. Parte, né, resistiu à ditadura, parte nem tanto assim. Então, ele, nesse sentido, tem um perfil adequado para uma espécie de adornamento da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela passou por um período, digamos, de muita autossatisfação, né, de muita... Você tinha mencionado isso, a gente conversando aqui um pouco antes, né? Ela dormiu bastante no ponto, né? Ou seja, a política do Papa João Paulo II, gostando ou não dela, ela foi eficaz durante a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria já se foi e deixou o mundo, e cada vez mais nós estamos mergulhando no século XXI sem muitos parâmetros, né, definidos aí, né? E talvez seja tempo de a Igreja se dar conta de que ela não goza, no Brasil, com quase 90% da população aderindo ao catolicismo. Agora está beirando 50%, né? Ou seja, é uma média... E não são nem os jovens, não é? Nem são jovens, exatamente, né? São opções feitas acima de 45 anos. Exatamente, e é abaixo da média latino-americana. Pegar na Argentina, são mais de 90%, né? Aqui a tendência é de queda. Por sorte, o azar... Mesmo na Venezuela bolivariana... bem maior a média. Muito maior. Muito maior, né? E nos Estados Unidos a tendência é de alta. Um complicador a mais aí, né? Então, eu acho que é hora de pensar, de fato, na questão social, aquilo que revitalizou a última onda, né, de popularidade da Igreja, digamos, que foi com o Concílio Vaticano II, João XXIII, todo o processo que já veio, já se foi, né? Depois teve um longo pontificado do João Paulo II, né? Disse que veio também, já numa outra direção. Acho que talvez seja um momento adequado, já passando do ponto, para que a Igreja
faça uma nova inflexão. Isso ela tem sabido fazer ao longo dos séculos, né? A Igreja Católica, a gente não deve subestimar a capacidade de renovação dela. Basta lembrar da Reforma Protestante, que quase liquida com o catolicismo. O Concílio de Trento, ele consegue dar uma virada formidável, né, e regenera, digamos assim, a Igreja Católica. De certa forma, nós somos frutos disso o resultado aí. Disso, o resultado, gostando ou não disso aí. Aliás, dentro dessa sua linha de raciocínio, a gente percebe um gesto político que eu gostaria que o senhor analisasse, que é a decisão tomada pelo Papa Francisco de proceder à canonização de 2 papas que serão canonizados. João Paulo II. Perfeito. E, ao mesmo tempo, João XXIII, que é o homem do concílio. Exatamente. Quer dizer, o que é que ele está sinalizando com isso do ponto de vista político? Eu acho que exatamente essa síntese, né? Uma saída que incorpore, digamos, essa dupla dimensão da Igreja desde meados dos anos do século passado, né? Desde o final dos anos 50 até hoje, o mundo passou por um zigue-zague muito grande. Se a gente pegar meados do século passado, muita gente apostava que a União Soviética triunfaria, né? Era muito difícil uma igreja, naquele momento, que ignorasse questões sociais profundas, a começar pelo chamado Terceiro Mundo. E o João XXIII foi tremendamente sensível a isso, né? E de uma maneira surpreendente, que nada indicava que ele era alguém com a capacidade que ele revelou ter, né, de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Foram apenas, salvo engano, 5 anos de pontificado dele, né? Depois, aquela situação meio ambígua da Igreja Católica, com Paulo VI, né? E aí vem o João Paulo I, não vinga, digamos assim, e vem o João Paulo II determinado a tomar um partido na Guerra Fria, e foi o partido que acabou saindo vitorioso, né? Isso aí, de um certo modo, talvez tenha contribuído para que a Igreja se acomodasse. Exatamente a vitória que o lado ao qual aderiu João Paulo II tenha tido uma vitória tão acachapante. Mas o mundo mudou, né? Aos poucos a gente percebe que o século XX vai ficando para trás e nós enfrentamos um novo século com novas coordenadas aí que a gente não consegue ainda distinguir, né? Eu acho que, nesse sentido, ele fez um cálculo interessante. Seria alguma coisa... Dar um sinal... Seria alguma coisa como uma ortodoxia dogmática, mas uma vida cotidiana de ordem bem pragmática. Mais pragmática. Eu acho que tem um pragmatismo aí, que é exatamente... Quer dizer, eu diria que talvez seja essa, você tem razão, a marca que ele sinaliza para o pontificado dele. Ou seja, não imobilismo, quer dizer, não ficar numa postura imobilista, que é realmente suicida do ponto de vista dele, enquanto pontífice, e da própria instituição que ele dirige, mas também nada de aventuras que a Igreja não possa suportar de maneira unificada. Ou seja, ela tem muitos problemas internos, qualquer que seja o passo a ser dado, ele requer um mínimo de consenso, né? Que foi o que talvez o seu antecessor, que era uma excelente eminência parda, né, não tenha tido condição de fazer, né? Aliás, a propósito dele, ele, o período dele é um período marcado por reflexões de uma intelectualidade altamente sofisticada, uma intelectualização da Igreja, mas de muito pouco resultado externo, quer dizer, ou seja, permeou muito pouco. Quer dizer, agora, essas ideias, as encíclicas e os documentos que ele preparou são considerados extremamente consistentes, mas que não são, eles são apenas, não chegam a ser nem normativos. Sim. O senhor concorda com isso? Do pouco que eu conheço, sim, eu tendo a concordar, e acho que este Papa está menos preocupado com questões, digamos, teológicas sofisticadas e mais preocupado em como rebanhar os fiéis. Seria como se isso já é o suficiente, já temos o suficiente. Já temos a doutrina suficiente, agora é como implementá-las, né?
Ou seja, know-how a gente consegue não só pensando, mas praticando. Então é hora de arregaçar as camisas e as mangas e ir à luta. Pois acho que é o que ele está fazendo. Uma das frases boas dele ao longo, ele é um bom frasista, né? Sim. E ele foi quando ele disse que, pouco antes de vir aqui para o Brasil, conversando ali com jornalistas e também com alguns representantes da igreja, aí ele dizia que a igreja são as pessoas. Sim. Quer dizer, que é uma ideia secular da igreja, né? Então, de repente, quer dizer, posso estar até viajando aqui, sim, mas a gente imagina esse Papa em algum momento, por exemplo, tentando fazer dessa igreja despojada que ele quer, também uma igreja menos patrimonial, ou seja, se desfazendo de coisas para converter isso em benefício do pobre, que é o objetivo dele? Então, se ele fizer isso, e pode ser que ele faça parcialmente isso, porque ele vai sempre estar atento ao jogo delicado de poderes dentro da instituição, né, que ele dirige. Eu acho que ainda ele ficará no plano simbólico. Eu acho que o teste do Papa Francisco será no relativo a alguma medida efetiva que passe por alguma posição mais clara frente a qualquer questão social concreta. Eu acho que é aí que vai ser, de fato, a prova dos 9, né? Quando a gente vai saber que vai ser o salto do simbólico ao efetivo, né? Qual será? Com certeza não será algo muito arriscado, não será algo muito espetacular, embora possa ser espetacularizado, mas deverá ser algo que tenha substância, né? É isso aí que não está muito claro, né? Por onde que ele vai, né, dar o salto. Salvo engano, ele mandou acelerar o processo de canonização do bispo salvadorenho, que foi fundamental, né, na luta democrática em Salvador, e que era mais ou menos um caso engavetado, né? Acho que ele andou mexendo por aí também. Que já é uma boa sinalização. É mais uma boa sinalização também. Então, ele é muito bom de sinais, né? Digamos que, né, já sinaliza para várias direções. Isso tem um recado que, a meu ver, aponta para a unidade. Quer dizer, unidade para... Vamos sair da imobilidade, né? Mas mantendo, digamos assim, o todo minimamente coeso. Quer dizer, né, a igreja não me parece, eu não sou especialista no assunto, em condição de qualquer passo que implique perda de fiéis e grandes fissuras internas, fissuras institucionais, né? Eu acho que ele está se preparando para algum passo que assegure, né, essa dupla condição aí. Ele tem usado essa frase. Sim. Ontem o coral que o recebeu cantava a frase Cristo missionário. Sim. Será que é por aí? Eu acho que é por aí que ele vai, exatamente. Eu acho que tem aí uma certa... Você falou em pragmatismo, eu não consigo desvinculá-lo da imagem de alguém pragmático, não me parece um visionário. Mas, por outro lado, ele não pode ficar no dia a dia, quer dizer, ele vai ter de fazer alguma coisa que marque uma nova, digamos, investida, né, a prática da Igreja Católica. E eu acho que ele vai tentar, né, esse lado missionário aí. TV Estadão, na cobertura da visita do Papa Francisco ao Brasil e da Jornada Mundial da Juventude, agradece ao professor Lúcio Flávio de Almeida, cientista político da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Amanhã a gente volta.